Ele a convidou para o casamento achando que ela viria de cabeça baixa. Mas quando um carro de luxo parou na porta da igreja e ela desceu com seus 2 filhos pelo tapete vermelho, o noivo perdeu a fala e a noiva deixou o buquê cair no chão. O envelope chegou numa tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece carregar o peso do mundo inteiro sobre os ombros de quem já não aguenta mais. Rafaela Mendonça estava na cozinha do pequeno apartamento que dividia com seus 2 filhos, Bernardo e Theo, quando ouviu o barulho da correspondência sendo empurrada por baixo da porta. Theo, o mais novo, correu para pegar. Voltou segurando um envelope com as 2 mãos, como se carregasse algo importante. Mamãe, chegou uma carta bonita. Rafaela secou as mãos no pano de prato e pegou o envelope. Era grosso, de papel texturizado, com letras douradas em relevo. O tipo de envelope que ela não recebia desde nunca, na verdade. Pessoas como ela não recebiam convites assim. Abriu com cuidado, e quando seus olhos percorreram as primeiras linhas, suas mãos começaram a tremer. Era um convite de casamento. O casamento de Gustavo Parreira e Denise Albernaz. Gustavo, o homem que havia jurado amá-la para sempre. O homem que havia segurado seus filhos nos braços e prometido que nunca os abandonaria. O mesmo homem que, numa manhã qualquer, fez as malas enquanto ela trabalhava e desapareceu da vida dos 3, como se eles fossem apenas um rascunho descartável de uma história que ele queria reescrever. E agora, esse homem tinha a audácia de convidá-la para seu casamento. Rafaela sentou-se na cadeira da cozinha, o convite tremendo entre seus dedos. Bernardo, o mais velho, apareceu na porta. Ele tinha esse instinto protetor que nenhuma criança deveria precisar ter tão cedo. Olhou para a mãe e soube, antes mesmo de perguntar, que algo estava errado. Mãe, o que foi? Nada, meu amor. Vai brincar com seu irmão. Bernardo não se moveu. Ficou ali, parado, com aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Rafaela forçou um sorriso que não convenceu ninguém, muito menos a si mesma. Quando os meninos finalmente foram para o quarto, ela releu o convite inteiro. E foi na última página que encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma nota escrita à mão. A letra era de Gustavo. Ela a reconheceria em qualquer lugar. Aquela letra apressada, levemente inclinada para a direita, que um dia escreveu bilhetes de amor no guardanapo da padaria onde se conheceram. Mas dessa vez, as palavras não tinham nada de amor. Rafaela, faço questão da sua presença. Quero que veja com seus próprios olhos tudo aquilo que você nunca foi capaz de me dar. Quero que veja a mulher que eu merecia desde o início. Venha, traga os meninos se quiser. Será educativo para eles verem como é uma família de verdade. As letras dançavam diante dos olhos de Rafaela porque as lágrimas já não pediam mais permissão para cair. Cada palavra era um golpe. Não um golpe no corpo, mas naquele lugar invisível onde a gente guarda a dignidade, a autoestima, o pedaço de si mesma que tenta sobreviver depois que alguém decide que você não vale nada. Ela ficou ali, sentada naquela cozinha apertada, com o cheiro de feijão no fogão e o som dos filhos brincando no quarto ao lado. E chorou. Chorou em silêncio, como havia aprendido a fazer desde que Gustavo foi embora. Porque mães como Rafaela não tinham o luxo de desmoronar em voz alta. Seus filhos dependiam dela. Cada gota de lágrima precisava cair sem som. Mas havia algo diferente nesse choro. Não era só dor. Era raiva. Uma raiva silenciosa que nasce quando alguém tenta pisar na sua dignidade depois de já ter pisado no seu coração. Rafaela olhou para o convite mais uma vez. Leu aquela nota cruel pela 3ª vez. E na 3ª vez, algo dentro dela mudou. Ela não sabia ainda como. Não sabia quando. Não sabia com que recursos. Mas naquele exato momento, sentada naquela cadeira de cozinha com o convite amassado entre os dedos, Rafaela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria àquele casamento. Não de cabeça baixa. Não envergonhada. Não como a mulher abandonada que Gustavo queria exibir como troféu de sua suposta vitória. Ela iria de um jeito que ele jamais esqueceria. O telefone tocou. Rafaela limpou os olhos e atendeu com a voz mais firme que conseguiu. Rafa, sou eu! Era a voz de Dona Carmela, sua avó. A mulher que a criou quando seus pais não puderam.
A mulher que sempre dizia que a vida é como massa de pão. Precisa ser sovada com força antes de crescer. Vó, ele me convidou para o casamento dele. Um silêncio longo. Dona Carmela nunca era de respostas rápidas. Ela mastigava as palavras antes de soltá-las, como quem sabe que cada sílaba pode construir ou destruir. E o que você vai fazer, minha filha? Eu vou. Outro silêncio, mais longo que o primeiro. Então vem aqui em casa. Agora. Precisamos conversar. Tem coisas que eu nunca te contei, Rafaela. Coisas sobre o Gustavo. Coisas sobre a família dele. E coisas sobre você que nem você mesma sabe. A ligação terminou e Rafaela ficou olhando para o telefone com o coração disparado. Dona Carmela nunca falava desse jeito. Nunca havia mistério na voz dela. Nunca havia urgência. Sua avó era uma rocha. Firme, previsível, inabalável. Mas naquela noite, pela primeira vez, a rocha tremeu. Rafaela guardou o convite dentro da gaveta da cozinha, debaixo dos panos de prato, onde ninguém procuraria. Deu banho nos meninos, preparou o jantar, leu uma história para Theo dormir e esperou Bernardo fechar os olhos. Só então, na escuridão do apartamento, permitiu-se pensar no que Dona Carmela havia dito. Coisas sobre você que nem você mesma sabe. E o que isso significava? O que sua avó havia guardado durante todos esses anos? E por que agora, justo agora, quando o passado batia na porta com um convite dourado e uma nota cruel, ela decidia revelar? Rafaela olhou pela janela do apartamento. A cidade dormia, mas ela estava mais acordada do que nunca. Amanhã iria até Dona Carmela. Amanhã teria respostas. Mas o que ela não sabia, o que nem sua avó poderia ter previsto, era que aquele convite de casamento não era apenas uma tentativa de humilhação. Era o primeiro passo de uma cadeia de eventos que revelaria segredos enterrados há anos, transformaria a vida de Rafaela completamente e faria Gustavo Parreira se arrepender amargamente do dia em que decidiu provocar uma mulher que não tinha mais nada a perder. Porque quando alguém perde tudo, descobre algo poderoso. Não existe medo quando não se tem mais nada para temer. E Rafaela Mendonça estava prestes a descobrir exatamente o quanto de força ela carregava dentro de si. O único problema era que o casamento estava marcado para dali a poucas semanas, e o relógio já estava correndo. Rafaela saiu cedo na manhã seguinte. Deixou os meninos com a vizinha do andar de baixo, Dona Teresa, uma senhora bondosa que sempre se oferecia para ajudar quando percebia que Rafaela estava com o olhar pesado demais para uma mulher tão jovem. O ônibus até o bairro de Dona Carmela levava quase 1 hora. 1 hora que Rafaela passou inteira olhando pela janela sem ver nada. Seus olhos registravam ruas, prédios, pessoas caminhando, mas sua mente estava presa naquela frase. Coisas sobre você que nem você mesma sabe. Dona Carmela morava numa casa simples, no final de uma rua de paralelepípedos, onde o tempo parecia andar mais devagar. A casa tinha paredes que guardavam décadas de histórias, um jardim que ela cuidava como se fosse um filho, e uma cozinha que sempre cheirava a café fresco e bolo de fubá. Quando Rafaela chegou, a porta já estava aberta. Dona Carmela estava sentada na mesa da cozinha, com uma caixa de papelão sobre o colo. Uma caixa velha, amarelada pelo tempo, fechada com um barbante gasto. Rafaela nunca tinha visto aquela caixa antes. "Senta, minha filha", Dona Carmela disse sem levantar os olhos. Sua voz estava diferente. Não era a voz firme de sempre. Era uma voz carregada, como se cada palavra pesasse toneladas. Rafaela sentou-se em silêncio. O café estava servido, mas nenhuma das duas tocou na xícara. O relógio da parede marcava o tempo com batidas que pareciam contar os segundos antes de uma tempestade. "Antes de abrir essa caixa", Dona Carmela começou, "preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Não contei porque achava que estava te protegendo. Mas depois do que esse homem fez, depois desse convite maldito, entendi que te proteger com silêncio era o mesmo que te deixar desarmada." Rafaela sentiu o estômago apertar. "Vó, está me assustando." "É para assustar mesmo, minha filha, porque a verdade às vezes assusta antes de libertar." Dona Carmela finalmente levantou os olhos. Estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado a noite inteira.
Quando o Gustavo apareceu na sua vida, eu desconfiei dele desde o primeiro dia. Não era intuição de avó. Era porque eu conhecia o sobrenome dele, Parreira. Eu trabalhei durante anos como cozinheira na casa da família Parreira quando era mais nova. O pai do Gustavo, seu Otávio Parreira, era meu patrão. Rafaela piscou confusa. Você nunca me contou isso. Porque eu tinha vergonha do que aconteceu naquela casa. E porque depois que saí de lá, jurei que nunca mais cruzaria o caminho daquela família. Dona Carmela apertou as mãos sobre a caixa. Seu Otávio era um homem que tratava os empregados como se fossem invisíveis. Mas o pior não era a arrogância. O pior era o que ele fazia nos bastidores. O que ele fazia? Ele destruía pessoas, Rafaela. Não com as mãos, com papel e caneta. Ele emprestava dinheiro para trabalhadores humildes com juros que ninguém conseguia pagar. Quando não pagavam, tomava tudo. Casas, terrenos, economias de uma vida inteira. Fez fortuna em cima da miséria dos outros. E ensinava aos filhos que isso era visão de negócios. Dona Carmela abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia papéis amarelados, recortes de jornal, e algo que fez o coração de Rafaela parar. Fotografias antigas. Seu avô, meu marido, o Ernesto, trabalhava como pedreiro numa obra do seu Otávio. Um dia houve um acidente. A estrutura cedeu porque os materiais eram baratos demais, fora do padrão. 3 homens ficaram gravemente feridos. Seu avô foi um deles. A voz de Dona Carmela se quebrou pela primeira vez. Ernesto nunca mais conseguiu trabalhar direito depois daquilo. Tinha dores todos os dias. Não conseguia carregar os filhos no colo. Não conseguia dormir sem remédio. E quando foi pedir indenização, o seu Otávio mandou os advogados dele ameaçarem todos os trabalhadores. Disse que se alguém abrisse a boca, ia se arrepender. Vô Ernesto nunca falava sobre o acidente, Rafaela murmurou, lembrando do avô calado que ela conheceu nos últimos anos de vida dele. Porque a vergonha de não poder sustentar a família comeu ele por dentro. Seu avô morreu de coração partido, Rafaela. Não no sentido poético, no sentido real. O coração dele simplesmente não aguentou mais carregar tanta humilhação silenciosa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Carmela, e agora também pelo rosto de Rafaela. Avó e neta, unidas pela dor de um homem que amaram e que o mundo quebrou sem pedir licença. E tem mais, Dona Carmela continuou, limpando os olhos com as costas da mão. Quando o Gustavo começou a namorar você, eu reconheci os sinais. Aquele charme calculado, aquela generosidade que parecia boa demais para ser verdade. Era igualzinho ao pai. Tentei te avisar, lembra? Você disse que eu estava exagerando. Rafaela lembrava. Lembrava de cada discussão com a avó sobre Gustavo. Lembrava de ter dito que ela estava sendo injusta, que não podia julgar o filho pelos pecados do pai. Como estava errada. Mas eu não te chamei aqui só por causa do passado. Dona Carmela pegou um envelope pardo que estava no fundo da caixa. Isso aqui é o que muda tudo. Abriu o envelope e espalhou documentos sobre a mesa. Rafaela se inclinou para olhar e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eram documentos oficiais, contratos, registros, escrituras. E no meio de tudo, uma carta escrita à mão com a caligrafia irregular de alguém que escrevia com dificuldade. Isso foi escrito pelo seu avô antes de morrer. Dona Carmela explicou. Ernesto sabia que não ia durar muito. Então ele documentou tudo, o acidente, os materiais irregulares, as ameaças e mais. Ele descobriu que o seu Otávio havia registrado o terreno onde nossa casa foi construída em nome dele. O terreno que meu pai comprou com suor e sangue. O terreno que era nosso por direito. Como assim o terreno da família? Aquele terreno, Rafaela, hoje vale uma fortuna. Fica numa região que cresceu, que se desenvolveu, e está registrado ilegalmente no nome da família Parreira. Nunca foi deles. Sempre foi nosso. Seu avô deixou todas as provas aqui. Provas que eu guardei durante anos porque tinha medo de enfrentar aquela gente. Rafaela pegou os documentos um por um, suas mãos tremendo cada vez mais. Era como montar um quebra-cabeça terrível, onde cada peça revelava uma injustiça maior que a anterior. Por que agora, vó? Por que me contar tudo isso agora? Dona Carmela segurou as mãos da neta com uma força que desmentia sua idade. Porque aquele convite não foi um convite, minha filha. Foi uma provocação. Aquele homem quer te ver arrasada.
quer te usar como espetáculo na frente dos amigos ricos dele. E eu não vou permitir que mais uma geração da nossa família abaixe a cabeça para um parreira. Fez uma pausa. E quando voltou a falar, sua voz tinha uma firmeza que Rafaela nunca tinha ouvido antes. Você vai naquele casamento, sim. Mas não vai como vítima. Vai como dona da sua história. E vai levando a verdade debaixo do braço. Rafaela olhou para os documentos, para a carta do avô, para as fotografias amareladas de um homem que sofreu em silêncio para proteger a família. E sentiu algo crescendo dentro do peito. Não era raiva, embora a raiva estivesse lá. Não era tristeza, embora a tristeza estivesse lá. Era algo maior. Algo que nasce quando a verdade finalmente encontra a luz depois de anos enterrada na escuridão. Era determinação. Vó, eu não sei nem por onde começar. Não tenho dinheiro para advogado, não tenho contatos, não tenho nada. Dona Carmela sorriu. E naquele sorriso havia algo que Rafaela não esperava. Esperança. Você tem tudo o que precisa, minha filha. Tem a verdade. Tem esses documentos. E tem algo que nenhum parreira jamais teve. O quê? Dignidade que não se compra. Coragem que não se herda. E 2 filhos que são a prova viva de que você é capaz de construir algo bonito mesmo quando o mundo só te dá escombros. Rafaela abraçou a avó com tanta força que por um momento pareceu que os anos de dor silenciosa entre as duas estavam sendo espremidos para fora, como água de uma esponja encharcada. Quando soltou o abraço, seus olhos estavam secos. Não porque não queria chorar, mas porque algo dentro dela havia mudado definitivamente. As lágrimas dariam lugar à ação. Preciso encontrar um advogado, disse, juntando os documentos com cuidado. Já pensei nisso. Dona Carmela foi até o balcão da cozinha e voltou com um cartão de visita gasto. Esse homem, doutor. Maurício Bahia. Ajudou uma amiga minha anos atrás num caso parecido. É um advogado que trabalha para quem não pode pagar. Gente de verdade. Liga para ele. Rafaela pegou o cartão. As letras estavam quase apagadas de tão manuseado, mas o número ainda era legível. E Rafaela? Dona Carmela segurou o rosto da neta entre as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Quando você entrar naquele casamento, quero que lembre de uma coisa. Você não está indo por vingança. Vingança é coisa de gente pequena. Você está indo por justiça, pela memória do seu avô, pelo futuro dos seus filhos, e para mostrar para o mundo que não existe nada mais perigoso do que uma mulher que para de ter medo. Rafaela saiu da casa de Dona Carmela com a caixa debaixo do braço e o coração batendo num ritmo diferente. Não era o batimento de quem tem medo. Era o batimento de quem tem propósito. No ônibus de volta, apertou o cartão do advogado entre os dedos e pensou nos filhos. Em Bernardo, que protegia o irmão como um pequeno guardião. Em Theo, que perguntava todo dia quando o pai ia voltar, e que ela nunca soube como responder sem sentir o peito rachar. Pensou em Gustavo, naquela nota cruel escrita à mão, naquela arrogância que ele herdou junto com o sobrenome. E pensou no avô que nunca conheceu direito. O pedreiro que documentou a verdade mesmo sabendo que talvez nunca vivesse para vê-la triunfar. Quando desceu do ônibus, o sol já estava se pondo. Buscou os meninos na casa de Dona Teresa, agradeceu com um abraço, e levou os 2 para casa. Naquela noite, depois que Bernardo e Theo adormeceram, Rafaela sentou-se na cozinha com o telefone na mão. Discou o número do cartão 3 vezes antes de completar a ligação. Cada tentativa era uma batalha contra a voz dentro dela que dizia que não ia dar certo, que gente como ela não vencia gente como os Parreira. Na 4ª tentativa, completou a ligação. Doutor Maurício Bahia? Sim, quem fala? Meu nome é Rafaela Mendonça. Minha avó me deu seu número. Preciso da sua ajuda. Tenho documentos que provam que a família mais poderosa do bairro construiu a fortuna deles roubando o que era nosso. E eu preciso da verdade do meu lado antes que seja tarde demais. Um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, uma voz calma e firme. Senhorita Mendonça, pode vir ao meu escritório amanhã? Posso ir agora se o senhor deixar. Uma risada breve, mas respeitosa. Venha amanhã cedo e traga tudo o que tiver. Tudo. Quando desligou, Rafaela percebeu que suas mãos não tremiam mais. Algo havia começado. Algo que não podia mais ser parado.
E no fundo da gaveta da cozinha, debaixo dos panos de prato, o convite dourado do casamento de Gustavo Parreira descansava silencioso. Ele não fazia ideia do que havia provocado ao enviar aquele envelope. E quando descobrisse, seria tarde demais. O escritório do Dr. Maurício Bahia ficava no segundo andar de um prédio antigo, num corredor estreito que cheirava a papel velho e café requentado. Não tinha recepcionista, não tinha sala de espera elegante, não tinha nada que lembrasse os escritórios de advocacia que Rafaela via nas novelas. Tinha apenas uma porta com o nome dele pintado à mão e uma placa que dizia: Justiça não escolhe endereço. Rafaela chegou com a caixa de Dona Carmela debaixo do braço e os olhos de quem dormiu pouco e pensou demais. Bateu na porta e uma voz grave mandou entrar. Doutor. Maurício era um homem que carregava nos ombros o peso de centenas de histórias alheias. Sua mesa estava coberta de processos empilhados e havia mais pastas no chão do que nas prateleiras. Mas quando olhou para Rafaela e viu a caixa, algo mudou em sua expressão. Havia ali o brilho de quem reconhece o cheiro de uma causa verdadeira. Sente-se, por favor. Dona Carmela me ligou ontem à noite depois que você desligou. Me contou por cima o que está acontecendo, mas quero ouvir de você. Rafaela sentou-se e começou a falar. Contou tudo, desde o dia em que conheceu Gustavo numa padaria do bairro, a padaria do seu Armando, até o dia em que ele desapareceu. Contou sobre os meninos, sobre a luta diária para manter tudo de pé sozinha, sobre o convite que chegou como uma faca disfarçada de envelope dourado. E contou o que Dona Carmela havia revelado sobre a família Parreira, sobre o avô Ernesto, sobre o terreno. Dr. Maurício ouviu tudo sem interromper. Quando Rafaela terminou, ele estendeu a mão. Posso ver os documentos? Rafaela abriu a caixa e colocou tudo sobre a mesa. O advogado pegou papel por papel, lendo com uma atenção cirúrgica que fazia seus olhos se estreitarem a cada linha. De vez em quando soltava um som baixo, algo entre um suspiro e uma exclamação contida. Depois de longos minutos, ele tirou os óculos e olhou para Rafaela com uma seriedade que fez o coração dela acelerar. Senhorita Mendonça, o que sua avó guardou durante todos esses anos é extraordinário. Seu avô Ernesto era meticuloso. Ele documentou tudo com uma precisão que muitos advogados profissionais não conseguiriam. Datas de compra do terreno, recibos originais de pagamento, testemunhos escritos à mão por vizinhos da época. E o mais importante, a escritura original anterior à falsificação feita pela família Parreira. Então é verdade? O terreno é nosso? Pela documentação que estou vendo, sim. A família Parreira registrou esse terreno de forma irregular, provavelmente subornando alguém no cartório da época. Mas sua família tem os comprovantes originais. Isso muda tudo. Rafaela sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a derrubou da cadeira. Mas Dr. Maurício levantou a mão antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Porém, preciso ser honesto com você. Enfrentar os Parreira não vai ser simples. Eles têm dinheiro, têm advogados caros, têm influência. Vão tentar nos intimidar, vão tentar desacreditar esses documentos, vão usar tudo o que puderem para proteger o que consideram deles. Você precisa estar preparada para uma batalha longa e difícil. Eu estou preparada. Rafaela respondeu sem hesitar. Se meu avô aguentou em silêncio durante anos, eu posso aguentar em voz alta. Dr. Maurício sorriu pela primeira vez. Sua avó disse que você ia dizer isso. Ela te conhece bem. Naquele momento, o telefone do advogado tocou. Ele atendeu e, enquanto ouvia, sua expressão mudou drasticamente. O sorriso desapareceu. As sobrancelhas se juntaram. Quando desligou, ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Isso foi uma colega minha que trabalha no cartório central. Eu havia pedido a ela, antes mesmo da sua chegada, que fizesse uma consulta discreta sobre o terreno. E ela acabou de me dizer algo que complica tudo. O quê? O terreno que pertencia à sua família foi vendido semanas atrás. A família Parreira vendeu para uma construtora por um valor altíssimo. O dinheiro dessa venda é o que está financiando o casamento do Gustavo. O chão desapareceu debaixo dos pés de Rafaela. Não bastava ter roubado o terreno da família dela décadas atrás.
Agora, Gustavo estava usando o dinheiro desse roubo para financiar a festa onde pretendia humilhá-la. Era como se cada camada dessa história revelasse uma crueldade maior que a anterior. Ele está pagando o casamento com dinheiro que era da minha família? A voz de Rafaela saiu num fio. Tecnicamente, com o lucro da venda de um terreno que deveria ser da sua família, sim. Rafaela ficou em silêncio por um longo tempo. Dr. Maurício a observava sem pressa, dando o espaço que ela precisava. Havia aprendido, em anos de profissão, que os momentos de silêncio dos seus clientes eram tão importantes quanto suas palavras. Quando Rafaela finalmente falou, sua voz não tremeu. Doutor. Maurício, o que precisamos fazer? Primeiro, vou protocolar uma ação de reintegração de posse com pedido de urgência, baseada nos documentos originais. Segundo, vou solicitar uma perícia grafotécnica na escritura que os Parreira usaram, porque tenho quase certeza de que a assinatura é forjada. Terceiro, vou tentar bloquear judicialmente o valor da venda antes que seja totalmente gasto. E o casamento? Doutor. Maurício a olhou com curiosidade. O que tem o casamento? Quando é que tudo isso vai ficar pronto? Casos assim costumam levar tempo. Mas com os documentos que você tem, posso pedir medidas de urgência. Se tivermos sorte, podemos ter uma decisão preliminar antes do casamento. Rafaela assentiu lentamente. Uma ideia começava a se formar na sua mente. Uma ideia que faria Gustavo Parreira entender que convidá-la para aquele casamento foi o maior erro da vida dele. Dr. Maurício, vou precisar de uma coisa além do processo. O quê? Vou precisar que o senhor confie em mim, mesmo quando o que eu pedir parecer loucura. O advogado a estudou por um momento. Depois sorriu novamente, aquele sorriso de quem reconhece coragem genuína. Dona Carmela me avisou que você ia me dar trabalho. Pode contar comigo. Rafaela saiu do escritório e caminhou até o ponto de ônibus, mas antes de ir para casa, fez um desvio. Um desvio que a levou até a Rua das Oliveiras, onde ficava a padaria do seu Armando. A padaria era daquelas que existem há décadas no mesmo lugar, resistindo ao tempo como um monumento à teimosia. O cheiro de pão fresco escapava pela porta aberta e invadia a calçada como um abraço quente. Foi ali que Rafaela conheceu Gustavo, anos atrás. E foi ali que ela trabalhou durante os primeiros meses depois de ser abandonada, quando não tinha dinheiro nem para comprar leite para os meninos. Seu Armando estava atrás do balcão, como sempre. Era um homem de mãos grandes e coração maior ainda, que falava pouco, mas dizia muito com cada gesto. Quando viu Rafaela entrar, seus olhos se iluminaram. Minha menina, quanto tempo! Seu Armando, preciso conversar com o senhor. Ele percebeu o tom sério e a levou para os fundos da padaria, onde ficava uma mesinha encostada na parede, cercada de sacos de farinha e o calor reconfortante do forno. Fala, filha. O que aconteceu? Rafaela contou sobre o convite, sobre a nota de Gustavo, sobre o que Dona Carmela revelou e sobre o terreno. Seu Armando ouviu tudo com aquela paciência de quem já viu o mundo girar muitas vezes. Mas quando Rafaela mencionou o nome Otávio Parreira, algo mudou no rosto dele. Uma sombra cruzou seus olhos, rápida, mas inconfundível. Seu Armando? O senhor conheceu o Otávio Parreira? O padeiro ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, com uma voz que Rafaela nunca havia ouvido dele, uma voz carregada de algo antigo e pesado, ele falou. Conheci. Todo mundo nesse bairro conheceu. E todo mundo nesse bairro tem cicatrizes por causa daquela família. Ele fez uma pausa. Seu avô Ernesto não foi o único que sofreu, Rafaela. Eu também perdi coisas por causa dos Parreira. Coisas que eu nunca contei para ninguém. O que o senhor perdeu? Seu Armando olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos que sovavam pão todos os dias, desde antes do sol nascer. Essa padaria era do meu pai. E antes de ser do meu pai, era do meu avô. Mas durante anos, pagamos aluguel para a família Parreira por um imóvel que era nosso por direito. Meu pai tentou lutar, assim como o Ernesto tentou. E assim como o Ernesto, meu pai perdeu. Não a vida, graças a Deus, mas perdeu a vontade de lutar. E isso, de certo modo, é perder uma parte de si mesmo. Rafaela sentiu as lágrimas voltando, mas dessa vez não eram de dor. Eram de indignação. Quantas famílias aquela gente havia destruído? Quantas vidas silenciadas?
Quantos sonhos esmagados debaixo de escrituras falsas e ameaças. Seu Armando, eu vou enfrentar eles. Tenho um advogado, tenho os documentos do meu avô e tenho a verdade. Mas preciso de ajuda. Preciso de pessoas que estejam dispostas a contar suas histórias também. O padeiro a olhou por um longo momento. E então fez algo que Rafaela não esperava. Levantou-se, foi até um armário nos fundos da padaria e voltou com uma pasta surrada. Meu pai também guardou tudo, menina. Recibos, cartas, provas. Eu nunca tive coragem de usar. Mas se você está disposta a lutar, então não vai lutar sozinha. Rafaela segurou aquela pasta contra o peito como se fosse o bem mais precioso do mundo. E naquele momento, na traseira de uma padaria que cheirava a pão quente e resistência, entendeu que sua luta não era apenas dela. Era de toda uma comunidade que havia sido silenciada. Quando saiu da padaria, o sol já estava baixo. Caminhou até o ponto de ônibus com a caixa de Dona Carmela numa mão e a pasta de seu Armando na outra. 2 pedaços de verdade que juntos pesavam mais do que qualquer fortuna dos Parreira. No ônibus, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Soube que você foi procurar advogado. Conselho de amigo, desiste enquanto pode. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Rafaela leu a mensagem 3 vezes. Não respondeu. Apenas guardou o telefone no bolso e olhou pela janela do ônibus. Alguém estava observando seus passos. Alguém sabia que ela havia ido ao escritório de Dr. Maurício. E alguém queria que ela tivesse medo. Mas medo era um luxo que Rafaela Mendonça não podia mais se dar. O casamento se aproximava. A verdade estava se armando. E em algum lugar da cidade, Gustavo Parreira planejava a festa da sua vida sem saber que a mulher que ele chamou para humilhar estava prestes a virar o jogo de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. A mensagem anônima ficou martelando na cabeça de Rafaela durante dias. Alguém sabia dos seus passos. Alguém estava vigiando. E isso significava que ela estava mexendo em algo que certas pessoas queriam manter enterrado para sempre. Na manhã seguinte à visita ao seu Armando, Rafaela foi até o escritório do Dr. Maurício com a pasta da padaria. O advogado ficou em silêncio por longos minutos enquanto analisava os documentos do pai de seu Armando. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos como quem não acredita no que acabou de ler. Rafaela, isso é muito maior do que eu imaginava. Não estamos falando de um terreno. Estamos falando de um esquema inteiro. A família Parreira falsificou documentos de pelo menos 4 propriedades nesse bairro ao longo das últimas décadas. O terreno da sua família, o imóvel da padaria do seu Armando e provavelmente outros que ainda não descobrimos. 4 propriedades? No mínimo. E todas seguem o mesmo padrão. Famílias humildes que compraram seus terrenos com sacrifício, mas que nunca tiveram acesso à orientação jurídica adequada. Os Parreira aproveitaram essa vulnerabilidade para registrar tudo em nome deles. Usaram o mesmo cartório, provavelmente o mesmo funcionário corrupto. Dr. Maurício se levantou e caminhou até a janela. A luz da manhã iluminava seu rosto preocupado. Mas tem algo que me inquieta. Você recebeu aquela mensagem anônima horas depois de sair daqui. Isso quer dizer que alguém está monitorando ou o meu escritório ou seus movimentos. Precisamos ter cuidado. O senhor acha que é alguém da família Parreira? Pode ser. Ou pode ser alguém ligado ao cartório que tem medo de ser exposto. Quando a gente puxa um fio desses, Rafaela, nunca sabe quantas coisas vêm amarradas junto. Naquela mesma tarde, enquanto Rafaela buscava os meninos na escola, seu telefone tocou. Não era número desconhecido dessa vez. Era Dona Carmela, e sua voz tinha aquela urgência que fazia o estômago de Rafaela revirar. Rafa, vem pra cá. Agora. Apareceu uma pessoa aqui na minha porta procurando por você. Diz que tem informações sobre o Gustavo. Informações que você precisa ouvir. Quem é? O nome dela é Jussara Belmonte. Diz que trabalhava na casa dos Parreira até pouco tempo atrás. Está nervosa, Rafa. Está com medo, mas diz que não consegue mais ficar calada. Rafaela pegou os meninos e foi direto para a casa de Dona Carmela. Quando chegou, encontrou uma mulher sentada na cozinha da avó, com as mãos apertadas ao redor de uma xícara de café que já havia esfriado. Jussara Belmonte tinha olhos que carregavam o peso de quem viu demais
e falou de menos durante tempo demais. Eu trabalhei como empregada doméstica na casa do seu Otávio Parreira durante anos, começou Jussara assim que Rafaela sentou-se. Sua voz era baixa, como se as paredes pudessem ter ouvidos. Vi coisas naquela casa que me tiravam o sono. Mas eu precisava do emprego. Tinha contas para pagar, filha para criar. O que você viu, Jussara? Jussara olhou para a dona Carmela, que assentiu com a cabeça como quem diz, pode falar, aqui é seguro. O Gustavo não convidou você para o casamento só para te humilhar, Rafaela. Tem outro motivo. Um motivo que ele e a Denise planejaram juntos. O ar da cozinha pareceu ficar mais pesado. O Gustavo está afundado em dívidas. Aquela imagem de homem bem-sucedido que ele projeta é fachada. A fortuna da família acabou anos atrás, corroída por negócios mal feitos e pelo estilo de vida que eles se recusavam a abandonar. A venda do terreno, do seu terreno, foi a última cartada deles para manter as aparências. Mas se o dinheiro foi para pagar dívidas, como ele está bancando esse casamento enorme? Porque o casamento não é dele, é da Denise. Ou melhor, da família dela. Os Albernaz são donos de uma rede de concessionárias, a Imperial Automóveis. Eles estão bancando tudo. E o acordo é simples. Gustavo entra com o sobrenome Parreira, que ainda tem peso social em certos círculos, e a família Albernaz entra com o dinheiro. Um casamento arranjado, Dona Carmela murmurou, sacudindo a cabeça. Pior que arranjado, Jussara continuou. Um negócio. A Denise sabe que o Gustavo não tem dinheiro. Ela não se importa. O que ela quer é o status do sobrenome. E o que o Gustavo quer é o dinheiro da família dela para se reerguer. Rafaela processava cada palavra como quem engole pedras. Então o homem que a abandonou, que deixou seus filhos sem explicação, que a convidou para humilhá-la no casamento, estava ele mesmo vivendo uma farsa. Uma farsa de luxo, mas farsa mesmo assim. E onde eu entro nisso? Rafaela perguntou. Jussara hesitou. Olhou para a porta, depois para a janela, como se estivesse medindo o risco de cada palavra. A Denise tem ciúmes de você, Rafaela. Sempre teve. Desde antes de o Gustavo te deixar. Ela sabia da sua existência, sabia dos meninos. E o que mais a incomodava era que o Gustavo, nos piores momentos, ainda falava de você. Não com amor, pelo menos não na frente dela, mas com uma obsessão que a Denise nunca conseguiu suportar. Obsessão. Ele precisava provar que tinha feito a escolha certa ao te deixar. Precisava provar para si mesmo que você sem ele não era nada. O convite do casamento não foi ideia dele sozinho. Foi da Denise. Ela quer te ver destruída na frente de todos os convidados. Quer que você apareça como a ex-abandonada, humilde, derrotada, para que todos vejam o quanto ela é superior. Dona Carmela bateu a mão na mesa com uma força que assustou todos na cozinha. Essa mulher vai ter uma surpresa do tamanho do mundo. Rafaela ficou em silêncio. Mas não era o silêncio de quem está derrotada. Era o silêncio de quem está calculando. De quem está reorganizando cada peça do tabuleiro dentro da própria mente. Jussara, por que você está me contando tudo isso? Você sabe que se os Parreira descobrirem... Eu sei, Jussara interrompeu. E pela primeira vez sua voz tremeu com emoção genuína. Eu sei o risco. Mas eu vi como o Gustavo tratava você quando vocês estavam juntos. Vi pelos olhos de quem limpava a casa enquanto vocês achavam que ninguém estava prestando atenção. Eu vi ele gritar com você por causa de coisas pequenas. Vi ele fazer pouco de você na frente dos amigos. E vi ele sair pela porta daquele apartamento carregando as malas enquanto você trabalhava, sem nem deixar um bilhete para os meninos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jussara. Eu tenho uma filha, Rafaela. E toda vez que olho para ela, penso no que eu faria se alguém a tratasse assim. Não consigo mais dormir sabendo o que sei e fingindo que não sei. Rafaela segurou a mão de Jussara sobre a mesa. Duas mulheres que a vida havia colocado em lados opostos de uma mesma história, agora unidas pela coragem de dizer a verdade. Tem mais uma coisa. Jussara enxugou os olhos e abriu a bolsa. De dentro, tirou um pendrive pequeno. Antes de sair da casa dos Parreira, copiei alguns arquivos do escritório do seu Otávio. Não sei exatamente o que tem ali. Não entendo muito de documentos legais. Mas ouvi ele falando ao telefone sobre esses arquivos com alguém. E ele disse que se esses documentos caíssem nas mãos erradas, a família inteira estaria acabada.
O pendrive ficou sobre a mesa da cozinha como uma bomba silenciosa, pequeno o suficiente para caber na palma da mão, grande o suficiente para destruir um império construído sobre mentiras. Vou levar isso para o Dr. Maurício. Rafaela pegou o pendrive com cuidado. Ele vai saber o que fazer. E eu vou testemunhar. Jussara disse com voz firme, embora suas mãos ainda tremessem. Se precisar ir a um tribunal, eu vou. Não aguento mais carregar isso sozinha. Dona Carmela serviu mais café. Quente, forte, amargo. Como a verdade que estava sendo servida naquela cozinha. Jussara, você vai ficar aqui esta noite. A avó de Rafaela disse com autoridade maternal que não admitia discussão. Não quero você andando sozinha por aí depois do que acabou de fazer. Jussara assentiu, grata demais para falar. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir no quarto que era dela quando criança, Rafaela ficou sentada na varanda da casa de Dona Carmela. O bairro estava silencioso, mas dentro da sua cabeça havia um furacão. O casamento estava cada vez mais próximo. Os documentos estavam se acumulando. As alianças estavam se formando. E em algum lugar da cidade, Gustavo Parreira experimentava um terno caro comprado com dinheiro que não era dele, para um casamento que não era por amor, planejando uma humilhação que nunca aconteceria. Rafaela olhou para o céu e pensou no avô Ernesto, no pai de seu Armando, em Jussara, em todas as pessoas que a família Parreira havia silenciado ao longo dos anos. Chega, sussurrou para a noite. Chega de silêncio. Seu telefone vibrou. Era Dr. Maurício. Rafaela, preciso que venha ao escritório amanhã cedo. O juiz aceitou analisar o pedido de urgência. E tem uma novidade. Conseguimos identificar quem mandou aquela mensagem anônima para você. Quem foi? Não vou dizer por telefone, mas prepare-se. Porque quando você souber quem é, vai entender que essa história é ainda mais profunda do que qualquer um de nós imaginava. A ligação terminou. Rafaela guardou o telefone e olhou para as estrelas uma última vez. Cada dia trazia uma revelação nova. Cada revelação trazia mais dor, mais raiva, mas também mais força. Era como se a verdade estivesse emergindo do fundo de um rio escuro, peça por peça, e quando todas as peças finalmente estivessem na superfície, ninguém poderia mais ignorar o que a família Parreira havia feito. E Rafaela estaria lá, de pé, com a verdade nas mãos e os filhos ao lado, para garantir que dessa vez a justiça não seria silenciada. O casamento se aproximava como uma tempestade no horizonte, e Gustavo Parreira não fazia ideia de que o trovão já estava a caminho. Na manhã seguinte, Rafaela estava na porta do escritório do Dr. Maurício antes mesmo dele chegar. Não havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, a frase do advogado ecoava como um sino que não para de tocar. Quando você souber quem é, vai entender que essa história é ainda mais profunda do que qualquer um de nós imaginava. Dr. Maurício chegou com passos apressados e uma pasta debaixo do braço que parecia mais pesada que o normal. Abriu o escritório, pediu que ela entrasse e trancou a porta atrás de si. Esse gesto, o de trancar a porta, fez o estômago de Rafaela afundar. Senta, Rafaela, o que vou te contar não é fácil. Ela sentou. As mãos no colo, os dedos entrelaçados com tanta força que as juntas ficaram brancas. Consegui rastrear a mensagem anônima que você recebeu. Não foi simples, mas tenho um amigo que trabalha com tecnologia e me ajudou. O número estava registrado em nome de uma empresa de fachada. Mas quando investigamos a empresa, chegamos ao verdadeiro dono. Dr. Maurício colocou uma folha sobre a mesa e girou na direção de Rafaela. A mensagem foi enviada por alguém chamado Vicente Parreira. O nome atingiu Rafaela como um raio. Vicente? O irmão do Gustavo? O irmão mais velho. E antes que você pergunte por que ele faria isso, preciso te contar o que descobri sobre ele. Rafaela conhecia Vicente de longe. Nos anos em que esteve com Gustavo, Vicente aparecia pouco. Era o oposto do irmão. Reservado, calado, sempre com expressão de quem carregava algo pesado demais nos ombros. Gustavo falava dele com desdém, chamando-o de fraco, de covarde, de ovelha negra da família. Vicente rompeu com a família Parreira há anos, Dr. Maurício explicou. Segundo o que consegui levantar, ele descobriu o esquema do pai com os terrenos e se recusou a participar. Seu Otávio o deserdou publicamente. Vicente saiu de casa sem nada
e reconstruiu a vida trabalhando como professor numa escola pública do outro lado da cidade. Se ele rompeu com a família, por que me mandou aquela mensagem me ameaçando? Essa é a parte que muda tudo. A mensagem não era uma ameaça, Rafaela. Era um aviso. O escritório ficou em silêncio. Até o barulho da rua lá fora pareceu sumir. Releia a mensagem, Dr. Maurício pediu. Rafaela pegou o telefone e abriu a mensagem com as mãos tremendo. Leu em voz alta. Soube que você foi procurar advogado. Conselho de amigo. Desiste enquanto pode. Você não tem ideia de com quem está se metendo. Agora leia de novo, mas não como ameaça. Leia como alguém que conhece a família por dentro e está genuinamente preocupado com o que pode acontecer com você. Rafaela releu. E dessa vez, as mesmas palavras soaram completamente diferentes. Não era arrogância. Era desespero disfarçado. Ele estava tentando me proteger? Ele quer falar com você. Me procurou ontem à noite depois que descobriu que eu estava envolvido no caso. Está disposto a contar tudo o que sabe sobre os negócios da família. Mas tem medo, Rafaela. Medo real. Porque ele sabe do que o pai e o irmão são capazes quando se sentem encurralados. Quando posso falar com ele? Hoje. Ele está esperando num café aqui perto. Mas antes de irmos, preciso te mostrar outra coisa. Dr. Maurício abriu a pasta que havia trazido e espalhou documentos sobre a mesa. Analisei o conteúdo do pendrive que a Jussara te deu. E Rafaela, o que encontrei ali dentro é uma bomba. Os olhos dele brilhavam com aquela intensidade de quem sabe que está segurando algo capaz de mudar vidas. Os arquivos do seu Otávio não são apenas sobre terrenos. São registros financeiros completos de décadas de operações irregulares. Empréstimos fraudulentos, documentos forjados, subornos a funcionários públicos, tem nomes, valores, datas. É o tipo de evidência que não deixa margem para dúvida. Isso é suficiente para um processo? Isso é suficiente para vários processos. E não apenas civis. Estamos falando de crimes. O tipo de coisa que pode levar gente para a cadeia. Ele fez uma pausa significativa. E tem algo mais nos arquivos. Algo pessoal. Rafaela sentiu um calafrio. Pessoal como? Tem um documento que parece ser um acordo financeiro entre Gustavo e a família Albernaz. Um contrato pré-nupcial que estabelece que, em caso de separação, Gustavo ficaria com uma porcentagem significativa dos bens da família da Denise. Mas a cláusula mais reveladora é outra. Dr. Maurício apontou para um parágrafo específico. Há uma cláusula que diz que Gustavo só receberá o primeiro pagamento após a cerimônia se, e somente se, demonstrar publicamente que não possui mais nenhum vínculo emocional ou financeiro com relacionamentos anteriores. As palavras demoraram alguns segundos para encontrar significado na mente de Rafaela. E quando encontraram, foi como se o chão se abrisse. Ele me convidou para o casamento por causa dessa cláusula. Exatamente. A Denise e a família dela exigiram que Gustavo provasse publicamente que você não significava mais nada. Que ele havia superado completamente. E qual a melhor forma de provar isso? Me convidando e me humilhando na frente de todos. Você seria a prova viva de que ele havia vencido. A ex-rejeitada, humilde, derrotada, assistindo ao triunfo dele. Para os Albernaz, isso seria a confirmação de que estavam investindo no homem certo. Rafaela fechou os olhos. Cada revelação era como descascar uma cebola envenenada. Camada após camada de crueldade calculada, de manipulação fria, de pessoas sendo usadas como peças num jogo onde o único prêmio era dinheiro. Vamos falar com o Vicente, disse com voz firme. Agora. O café ficava numa esquina discreta, daqueles lugares que existem mais para conversas que precisam de paredes do que para quem quer ser visto. Vicente Parreira estava numa mesa nos fundos de costas para a porta, com um café intocado à sua frente. Quando Rafaela sentou-se diante dele, notou algo que a surpreendeu. Os olhos de Vicente estavam vermelhos. Não de raiva, de vergonha. Obrigado por vir, ele disse com voz rouca. Sei que a mensagem soou como ameaça. Não era. Eu não sabia como te avisar sem colocar você em mais perigo. Avisar sobre o que exatamente? Vicente entrelaçou as mãos sobre a mesa. Sobre o que meu irmão realmente é. Sobre o que meu pai construiu. E sobre o que eles estão planejando fazer se você continuar cavando. O que estão planejando?
Meu pai tem um advogado, Dr. Sérgio Montanha. É o tipo de profissional que não conhece limites. Ele já destruiu processos antes, intimidou testemunhas, fez provas desaparecerem. Quando meu pai souber que você tem aqueles documentos, e ele vai saber, vai soltar o Montanha atrás de você. Não tenho medo de advogado, Rafaela respondeu. Deveria ter medo desse. Ele não trabalha com leis, Rafaela. Trabalha com medo. Vai pressionar todo mundo ao seu redor. Sua avó, o padeiro, a Jussara, qualquer pessoa que possa testemunhar a seu favor. Vai fazer a vida de cada um deles impossível até que desistam. O ar entre eles ficou pesado. Rafaela pensou em Dona Carmela, na idade dela, na saúde dela. Pensou em seu Armando, que dependia da padaria para sobreviver. Em Jussara, que já estava apavorada. Por que você está me ajudando, Vicente? Essa é a sua família. Vicente demorou para responder. Quando falou, sua voz se quebrou. Porque eu tive uma filha, a Beatriz. Ela nasceu há pouco tempo. E quando eu olho para ela, penso no tipo de mundo que estou deixando para ela herdar. Um mundo onde a família do pai dela construiu tudo em cima de mentiras e sofrimento alheio? Ele sacudiu a cabeça. Não, não posso. O ciclo precisa acabar. E se eu precisar trair o meu próprio sangue para fazer o que é certo, então é isso que vou fazer. Rafaela olhou para aquele homem e viu algo que reconhecia. Viu a mesma luta que existia dentro dela. A luta entre o medo e a coragem. Entre o silêncio confortável e a verdade dolorosa. Vicente, eu preciso que você testemunhe. Oficialmente. Num processo real. Ele fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma resolução que não estava ali antes. Eu testemunho. Mas com uma condição. Qual? Quando tudo isso acabar, quando a verdade vier à tona, eu quero que as pessoas saibam que nem todo parreira é igual. Que existe alguém naquela família que escolheu fazer diferente. Minha filha precisa saber que o pai dela escolheu o lado certo, mesmo quando o lado certo era o mais difícil. Rafaela estendeu a mão sobre a mesa. Vicente a apertou. E naquele aperto de mão, entre dois mundos que nunca deveriam ter colidido, nasceu uma aliança que mudaria tudo. Quando saíram do café, Dr. Maurício puxou Rafaela para o lado. O juiz marcou a audiência de urgência sobre o terreno. Sabe quando é? Quando? No mesmo dia do casamento do Gustavo. Rafaela sentiu o coração disparar. O destino, ou algo maior, estava alinhando todas as peças no mesmo tabuleiro, no mesmo dia, na mesma hora. Isso significa que vou ter que escolher entre a audiência e o casamento? Dr. Maurício sorriu daquele jeito que ela estava começando a conhecer. O sorriso de quem tem um plano. Ou significa que você pode fazer as duas coisas, se confiar em mim. Rafaela olhou para o advogado, depois para Vicente, depois para o céu que começava a escurecer. Confio, disse. E enquanto caminhava de volta para casa, com mais verdades do que poderia carregar e mais coragem do que jamais imaginou ter, uma pergunta martelava em sua mente. O que, doutor? Maurício estava planejando para o dia do casamento? E por que ele havia sorrido como se já soubesse exatamente como essa história terminaria? Os dias que antecederam o casamento passaram como um furacão silencioso. Dr. Maurício trabalhava sem parar, organizando documentos, preparando petições, coordenando testemunhos. Vicente Parreira cumpriu sua palavra e assinou uma declaração formal, detalhando tudo o que sabia sobre os negócios irregulares da família. Jussara fez o mesmo, com as mãos tremendo, mas a voz firme. E então, na véspera do casamento, tudo quase desmoronou. Rafaela estava na cozinha do apartamento preparando o jantar dos meninos quando alguém bateu na porta. Não era uma batida comum, era forte, seca, autoritária. O tipo de batida que não pede permissão exige passagem. Abriu a porta e encontrou um homem que nunca tinha visto. Terno impecável, pasta de couro, olhos que pareciam calcular o valor de cada coisa sobre a qual pousavam. Atrás dele, 2 assistentes com expressões que não demonstravam nada. Senhorita Mendonça, sou o Dr. Sérgio Montanha, represento a família Parreira. Posso entrar? Rafaela sentiu o sangue gelar. O nome que Vicente havia mencionado com tanto temor agora estava de pé na porta da sua casa. Não, respondeu. O senhor não pode entrar. Diga o que veio dizer da porta mesmo. Montanha sorriu.
O tipo de sorriso que não tem nada de amigável. Como preferir. Vim fazer uma proposta. Uma única proposta, que não será repetida. Abriu a pasta e tirou um documento. A família Parreira está disposta a oferecer uma quantia generosa em troca de 3 coisas. Que a senhorita retire o processo sobre o terreno, que entregue todos os documentos em sua posse e que não compareça ao casamento amanhã. Estendeu o documento na direção dela. Rafaela não olhou para o papel. Olhou nos olhos de Montanha. Quanto? Suficiente para mudar sua vida e a dos seus filhos. Casa nova, carro, escola particular para os meninos, tudo resolvido. Basta uma assinatura. Naquele momento, Bernardo apareceu atrás de Rafaela. Havia ouvido tudo. Seus olhos iam do homem de terno para a mãe e de volta para o homem, tentando entender o que estava acontecendo. Mãe, quem é esse homem? Ninguém, meu amor. Já está indo embora. Montanha olhou para Bernardo com uma expressão que fez Rafaela cerrar os punhos. Era o olhar de quem avalia uma peça num tabuleiro. Bonito menino, parece com o pai. Aquela frase cruzou uma linha que não deveria ter sido cruzada. Rafaela deu um passo à frente, colocando o corpo entre Montanha e seu filho. Não olhe para o meu filho. Não fale do meu filho. E pode voltar para a família Parreira com a seguinte mensagem. A minha dignidade não está à venda. Nem por todo o dinheiro que eles roubaram da minha família. Montanha guardou o documento na pasta, sem perder a compostura. Senhorita Mendonça, estou tentando te ajudar. O que você está fazendo é perigoso. Não para mim, para você, para seus filhos, para todas as pessoas que se envolveram nessa história. Pense bem antes de tomar uma decisão da qual não poderá voltar atrás. Já pensei, Rafaela respondeu. A minha decisão foi tomada no dia em que descobri o que a sua família de clientes fez com o meu avô. Fechou a porta. Trancou. Encostou-se nela e só então percebeu que estava tremendo dos pés à cabeça. Bernardo continuava ali, parado, olhando para a mãe com aqueles olhos que entendiam demais para a idade dele. Mãe, aquele homem é do meu pai? A pergunta atingiu Rafaela como uma onda gelada. Sentou-se no chão, ali mesmo, ao lado da porta, e puxou Bernardo para perto. Meu filho, tem coisas que você vai entender melhor quando for mais velho. Mas o que eu preciso que saiba agora é que a mamãe está lutando para proteger vocês. E tudo que eu faço, cada decisão, é pensando em você e no Theo. O Bernardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que partiu o coração de Rafaela em 1000 pedaços e ao mesmo tempo encheu de uma força que ela não sabia que existia. Eu sei, mãe. Eu vejo. Eu vejo quando você chora achando que a gente está dormindo. Eu vejo quando você come menos para sobrar mais pra gente. Eu vejo tudo. E eu não preciso ser mais velho para saber que a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Rafaela abraçou o filho com tanta força que por um momento o mundo inteiro desapareceu. Não existia Gustavo, não existia Montanha, não existia casamento, não existia processo. Existia apenas uma mãe e um filho, agarrados um ao outro num corredor apertado de um apartamento pequeno, sobrevivendo juntos. Theo apareceu no corredor arrastando um bichinho de pelúcia. Viu a mãe e o irmão abraçados e se juntou sem perguntar nada. Apenas se encaixou no abraço, como fazia sempre. E então, com aquela voz que ainda carregava toda a inocência do mundo, disse: Mamãe, o papai vai estar nessa festa que você vai ir? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquele apartamento já carregou. Vai, meu amor. E ele vai falar com a gente? Rafaela engoliu o nó na garganta. Eu não sei, meu bem. Theo pensou por um momento, como se estivesse resolvendo o maior enigma da sua pequena vida. Depois olhou para a mãe e disse: Se ele não falar, tudo bem. Porque a gente já tem você. E você vale mais que todo mundo. Rafaela não conseguiu segurar. As lágrimas vieram em ondas silenciosas enquanto abraçava os 2 filhos no chão daquele corredor. Chorou por tudo que eles haviam passado. Chorou pela inocência que Theo ainda preservava. Chorou pela maturidade que Bernardo havia sido forçado a desenvolver cedo demais. E chorou de gratidão, porque no meio de tanta tempestade, aqueles 2 meninos eram a prova viva de que ela havia feito algo certo na vida. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Rafaela ligou para Dr. Maurício. Montanha esteve aqui, ofereceu dinheiro para eu desistir. Eu esperava isso.
Isso significa que estão com medo, Rafaela. Se estivessem confiantes, não precisariam negociar. O fato de mandarem montanha à sua porta na véspera do casamento prova que sabem que estamos chegando perto demais. O plano continua? Continua. E ficou ainda melhor. Ouça com atenção. E então Dr. Maurício explicou tudo. Cada detalhe, cada movimento, cada peça do tabuleiro que ele havia passado dias montando em silêncio. A audiência sobre o terreno havia sido antecipada para a manhã do dia do casamento. O juiz analisaria os documentos originais de Ernesto, os registros do seu Armando, os arquivos do pendrive de Jussara e os testemunhos de Vicente. Se tudo corresse bem, haveria uma decisão antes do meio-dia. E o casamento é à tarde, Rafaela conectou as peças. Exatamente. Se ganharmos a audiência, você vai ao casamento não como a ex-humilhada que o Gustavo espera, mas como a mulher que acabou de provar em juízo que a fortuna dos Parreira foi construída sobre roubo. E mais, com a decisão judicial em mãos, o valor da venda do terreno terá que ser devolvido. Cada centavo. Inclusive o que foi gasto no casamento. Rafaela ficou em silêncio, processando a magnitude do que estava por vir. Tem mais, Dr. Maurício continuou. A Harrington, aquela construtora que comprou o terreno, quando soube que a compra pode ser anulada, ficou furiosa com os Parreira. Estão dispostos a colaborar com a investigação. E adivinha o que mais? O quê? O CEO da Harrington ficou tão impressionado com a sua história que ofereceu algo. Se você ganhar o caso, ele quer te contratar como consultora comunitária para o projeto imobiliário que vai ser construído no terreno, com um salário que vai mudar completamente a sua vida. Isso é real? Tão real quanto os documentos que seu avô guardou durante anos esperando que alguém tivesse coragem de usá-los. Quando desligou, Rafaela foi até o quarto dos meninos. Ficou parada na porta, observando-os dormir. Bernardo com os braços abertos, ocupando a cama inteira. Theo encolhido, abraçado ao bichinho de pelúcia. Amanhã, a vida deles mudaria para sempre. Para melhor ou para pior, não havia mais volta. Rafaela voltou à cozinha, abriu a gaveta debaixo dos panos de prato e pegou o convite dourado. Aquele envelope que semanas atrás havia chegado como uma sentença de humilhação. Passou os dedos pelas letras em relevo e sorriu. Pela primeira vez desde que recebeu aquele convite, Rafaela Mendonça sorriu de verdade. Obrigada, Gustavo, sussurrou para o silêncio do apartamento. Obrigada por me convidar. Você não faz ideia do presente que me deu. Guardou o convite no bolso. Amanhã, ele seria seu ingresso para o dia mais importante da sua vida. Não como vítima, não como a ex-abandonada, mas como uma mulher que estava prestes a recuperar tudo que sua família havia perdido. E Gustavo Parreira, que naquela mesma noite provava o terno do casamento diante do espelho, sorrindo para o próprio reflexo, não fazia a menor ideia de que o chão debaixo dos seus pés estava prestes a desaparecer. O amanhã chegaria, e com ele, a verdade. Capítulo 7. A mulher que ele subestimou. A manhã do casamento amanheceu com o céu limpo, como se até a natureza quisesse garantir que nada ofuscasse o que estava por vir. Rafaela acordou antes do sol. Não por ansiedade, mas por uma calma estranha que havia se instalado no seu peito durante a noite, como a calmaria que antecede algo grandioso. Tomou café olhando pela janela, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o peso do mundo nos ombros. O telefone tocou cedo. Era Dr. Maurício. Estamos na sala de audiência. O juiz já recebeu toda a documentação. Vicente está aqui, Jussara também, seu Armando também. Todos prontos. Agora é com a justiça. Eu confio no senhor, Rafaela disse. Confie nos documentos do seu avô. Ernesto fez o trabalho mais difícil décadas atrás. Hoje, a gente só está dando voz ao que ele escreveu em silêncio. Rafaela desligou e foi acordar os meninos. Bernardo abriu os olhos e a primeira coisa que disse foi: "Hoje é o dia, né, mãe? Hoje é o dia, meu filho." Theo acordou mais devagar, esfregando os olhos e abraçando o bichinho de pelúcia como fazia todas as manhãs. Quando Rafaela disse que iam sair, ele perguntou para onde. "Vamos a uma festa, meu amor." "Que tipo de festa?" Rafaela sorriu. "O tipo em que a gente descobre que é mais forte do que imaginava." Dona Carmela chegou ao apartamento pouco depois, trazendo algo que fez Rafaela perder o fôlego.
Sobre os braços da avó, cuidadosamente dobrado, havia um vestido. Não era qualquer vestido. Era o vestido que Dona Carmela havia costurado para o próprio casamento com Ernesto, décadas atrás, reformado com suas próprias mãos durante as últimas semanas em segredo. Vó, a senhora fez isso. Com essas mãos velhas que ainda servem para alguma coisa. Dona Carmela estendeu o vestido com orgulho. Seu avô me deu o tecido como presente. Eu o guardei durante todos esses anos porque sabia que um dia ele teria um propósito maior. Hoje é esse dia. Rafaela segurou o vestido contra o peito, sentindo o peso da história que ele carregava. O amor de Ernesto por Carmela. A resistência de uma família que se recusou a desaparecer. A dignidade que nenhum parreira conseguiu roubar. Tem mais uma coisa. Dona Carmela tirou do bolso um par de brincos simples, delicados. Eram da sua mãe. Ela me pediu para guardar antes de morrer. Disse que queria que você usasse no dia mais importante da sua vida. As lágrimas vieram antes que Rafaela pudesse impedi-las. Segurou os brincos como se segurassem o abraço da mãe que mal teve tempo de conhecer. O telefone tocou novamente. Doutor Maurício. Sua voz estava diferente. Tremia. Mas não de medo. Rafaela, ganhamos. O mundo parou. O juiz analisou todos os documentos. A escritura dos Parreira foi declarada fraudulenta. O terreno é oficialmente da sua família. E mais, o juiz determinou o bloqueio imediato dos valores da venda. Cada centavo terá que ser devolvido. Os Parreira acabaram de perder tudo o que construíram em cima do roubo. Rafaela sentou-se porque suas pernas simplesmente não aguentaram. Dona Carmela, que ouvia tudo ao lado, levou as mãos ao rosto e chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que Ernesto partiu. Chorou pelo marido que lutou sozinho. Chorou pelos anos de silêncio. Chorou porque finalmente, alguém havia escutado. Tem mais, Dr. Maurício continuou. O juiz encaminhou os documentos do pendrive para o Ministério Público. Vai haver uma investigação criminal contra seu Otávio Parreira. E o Dr. Sérgio Montanha está sendo investigado por intimidação de testemunhas. Vicente já está prestando depoimento. E o Gustavo? Rafaela perguntou. O Gustavo não sabe de nada ainda. Está na igreja neste momento, esperando os convidados. O casamento começa em 2 horas. Rafaela olhou para Dona Carmela. A avó enxugou as lágrimas, endireitou a coluna e disse com a voz mais firme que Rafaela já ouviu na vida. Vista esse vestido, minha filha. Coloque esses brincos, pegue esses meninos e vá mostrar para aquele homem quem é Rafaela Mendonça. E foi exatamente isso que ela fez. Quando o carro de luxo parou diante da igreja, cortesia do CEO da construtora Harrington, que insistiu em oferecer o carro como gesto de respeito, o burburinho entre os convidados que esperavam do lado de fora foi imediato. A porta se abriu e Rafaela desceu. Bernardo segurava a mão direita da mãe. Theo segurava a esquerda. Os 3 caminharam pelo tapete vermelho que havia sido estendido para os convidados da alta sociedade, mas que naquele momento parecia ter sido colocado ali exclusivamente para eles. Rafaela caminhava com a postura de quem não deve nada ao mundo. O vestido da avó caía sobre seu corpo como se tivesse sido feito para aquele exato momento. Os brincos da mãe brilhavam na luz da tarde. E os 2 meninos ao seu lado, com seus ternos alinhados que Dona Carmela também havia providenciado, caminhavam com uma coragem silenciosa que fez mais de um convidado prender a respiração. Gustavo estava na entrada da igreja quando a viu. Seu rosto passou por uma sequência de expressões que revelou tudo o que ele tentava esconder. Surpresa, confusão, irritação e finalmente algo que se parecia terrivelmente com medo. Denise, ao lado dele com o buquê nas mãos, ficou paralisada. Seus olhos iam de Rafaela para o carro de luxo e de volta para Rafaela, tentando encaixar aquela imagem numa narrativa que simplesmente não fazia sentido para ela. A mulher que deveria chegar destruída estava irradiando uma força que iluminava o espaço inteiro. O buquê escorregou das mãos de Denise e caiu no chão. Ninguém se abaixou para pegar. Rafaela parou diante de Gustavo. O silêncio ao redor era absoluto. Convidados, fotógrafos, familiares, todos congelados naquele instante que parecia suspenso no tempo. Obrigada pelo convite, Gustavo, Rafaela disse com voz clara e serena. Você me pediu para vir ver com meus próprios olhos tudo o que eu nunca fui capaz de te dar. Então vim, e trouxe algo que você nunca foi capaz de ter.
Tirou do bolso uma cópia da decisão judicial e estendeu na direção dele. A verdade. Gustavo pegou o papel com mãos que começavam a tremer. Enquanto seus olhos percorriam as linhas, a cor foi drenando do seu rosto como tinta lavada pela chuva. Isso não pode. Isso não é... É real, Gustavo. O terreno que sua família roubou da minha foi recuperado. O dinheiro da venda vai ser devolvido. E seu pai está sendo investigado. Murmúrios explodiram entre os convidados. Denise arrancou o papel das mãos de Gustavo e leu. Quando terminou, olhou para ele com uma fúria que não tinha nada a ver com amor. Você me disse que o dinheiro era legítimo. A voz de Denise cortou o ar. Você me garantiu que estava tudo certo. Gustavo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, o homem que sempre tinha uma resposta para tudo ficou completamente mudo. Rafaela não gritou, não acusou, não humilhou. Fez algo muito mais poderoso. Olhou para Gustavo com compaixão, não com o ódio que ele merecia, mas com a piedade de quem entende que a maior punição para um homem que vive de aparências é ter a máscara arrancada em público. Eu não vim aqui para destruir você, Gustavo. Vim aqui para libertar a minha família. Vim para honrar a memória do meu avô, que sofreu em silêncio para que um dia alguém tivesse coragem de falar. Vim para mostrar para os meus filhos que a verdade sempre vence, mesmo quando demora. Olhou para Bernardo e Theo, que estavam ao seu lado, firmes como pequenos soldados que não entendiam tudo, mas sentiam que a mãe estava fazendo algo extraordinário. E vim para mostrar para eles que a mãe deles nunca se rendeu. Theo puxou a mão de Rafaela e disse com aquela voz que desarmava qualquer coração: Mamãe, a gente pode ir para casa agora? Eu quero comer o bolo da vovó Carmela. Risos emocionados brotaram entre os convidados. Rafaela se abaixou, beijou a testa de Theo e disse: Vamos sim, meu amor. Vamos para casa. E foi assim que Rafaela Mendonça saiu daquela igreja, de cabeça erguida, com um filho em cada mão, sem olhar para trás. Atrás dela, o casamento de Gustavo Parreira desmoronava como um castelo de cartas. Denise arrancou o véu e saiu da igreja por outra porta. Os convidados dispersaram sussurrando. E Gustavo ficou ali, sozinho, com uma decisão judicial nas mãos e o peso de todas as mentiras que sua família havia contado finalmente cobrando seu preço. Semanas depois, a vida de Rafaela era irreconhecível. O terreno foi oficialmente devolvido à família. O emprego na construtora Harrington se concretizou. Os meninos foram matriculados numa escola que Rafaela jamais imaginou poder pagar. Seu Armando recuperou a escritura da padaria e pela primeira vez fez pão com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Jussara encontrou um novo emprego e dormiu uma noite inteira pela primeira vez em anos. Vicente se afastou definitivamente da família Parreira e começou uma nova vida com a pequena Beatriz, livre do peso de um sobrenome manchado. E Dona Carmela, a rocha que sustentou tudo desde o início, finalmente pôde ir ao túmulo de Ernesto e dizer: Conseguimos, meu velho. Demorou, mas conseguimos. Numa tarde qualquer, Rafaela estava sentada na varanda da casa nova com os meninos brincando no quintal. Um quintal de verdade, com grama e espaço para correr, quando Bernardo parou, olhou para ela e perguntou: Mãe, o que a senhora faria se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa? Rafaela pensou por um momento. Pensou em toda a dor, em toda a humilhação, em todas as noites chorando em silêncio. E respondeu: Nada, meu filho. Eu não mudaria nada, porque cada lágrima me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Theo correu até ela, subiu no colo e disse: Mamãe, eu tenho a melhor família do mundo. Rafaela abraçou os dois filhos e olhou para o céu, onde o sol se punha pintando tudo de dourado. E entendeu finalmente que a maior vingança contra quem tenta nos destruir não é a raiva, não é o ódio, não é a humilhação de volta, é ser feliz, é levantar a cabeça, é segurar a mão dos seus filhos e caminhar para frente, sem olhar para trás. Porque quando uma mulher decide que não vai mais se ajoelhar, o mundo inteiro precisa aprender a olhar para cima.